Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um universo onde a literatura infantil se torna uma ferramenta poderosa para a emancipação e para a educação antirracista. O nosso foco vai ser a história em quadrinhos Taió, uma obra que, olha, tá mudando o jeito que a gente fala sobre identidade e ancestralidade com as crianças aqui no Brasil. Puxe um pouco pela memória. Quais eram as histórias que você ouvia na infância? Provavelmente de príncipes em cavalos brancos, princesas que precisavam ser resgatadas em castelos, essas narrativas bem clássicas, né? Elas fizeram parte do imaginário de muita gente. Só que, para uma quantidade enorme de crianças negras, a experiência foi completamente outra. Então, vamos entrar nesse ponto. O grande problema é justamente a falta de representatividade. Imagina só, quando uma criança não se enxerga nas histórias que ela lê ou ouve, é como se ela olhasse para um espelho que simplesmente não reflete quem ela é, a sua realidade. E essa ausência, ela é bem cruel, sabe? As narrativas focadas na cultura europeia acabam causando um verdadeiro apagamento de identidades. A criança negra, sem querer, é levada a negar os próprios traços, porque o padrão de beleza, o padrão do herói que ela vê é sempre outro. É um padrão que não se parece com ela. E o impacto disso é muito real, é doloroso. Esse trecho aqui da fonte que a gente usou, ele é um verdadeiro soco no estômago. Ele mostra como o racismo estrutural mexe com a autoimagem de uma criança, a ponto de ela tentar se apagar, de se clarear no papel, só para sentir que pertence a algum lugar. Mas é exatamente aqui que a história começa a virar, porque surge uma nova protagonista, uma que vem para preencher esse espelho vazio com muito orgulho e muita beleza. Vamos conhecer a Taió. Essa aqui é a Taió. Uma menina negra com um cabelo super volumoso, um black power que é pura afirmação, sabe? E ela usa uma coroa brilhante, que não tem nada a ver com a realeza europeia, mas sim com celebrar sua própria autoestima e a sua herança ancestral. A imagem dela, por si só, já é uma declaração poderosíssima. E o que esse slide mostra é algo genial, o poder que existe em nomear. Em muitas práticas racistas, é super comum que os nomes de pessoas negras sejam ignorados, trocados por apelidos. A autora aqui, o Sandy Oliveira, faz o caminho contrário. Taió e o amigo dela, Kayode, ganham nomes de origem iorubá com significados lindos, positivos. É um verdadeiro ato de afirmação cultural. Então, o ponto central é esse. O nome se transforma num ato de resistência. Dar a esses personagens nomes que celebram sua herança é algo fundamental. Ver protagonistas negros orgulhosos de quem são ajuda a construir uma autoimagem positiva para poder enfrentar o racismo estrutural desde pequeno. Vamos avançar um pouco para ver como isso fica ainda mais profundo. A obra não para só nos nomes não, ela vai além e usa a própria língua como uma ferramenta de empoderamento, de resgate cultural. Cafuné, bagunça, moleque, são palavras que a gente usa todo dia, né? O que a Taió nos ensina é que muitas delas são herança direta dos povos escravizados, de origens Banto, Yorubá e Igbé. Elas são, na verdade, ecos da nossa ancestralidade africana. Isso ilustra perfeitamente o ponto principal. Enquanto o colonialismo tentou usar a língua para oprimir, essa obra faz o exato oposto. Reconhecer que o nosso português brasileiro é moldado por essas raízes é um ato político, que valoriza a diversidade e luta contra o apagamento. E tudo isso leva a gente para uma questão ainda maior, a responsabilidade da educação. Porque não se trata só de uma história bonita, e sim de uma obrigação social e inclusive legal. No Brasil, a gente tem a Lei 10.639, lá de 2003. Ela basicamente diz que o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana é obrigatório em todas as escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. É uma lei que existe para garantir essa representatividade. Mas é aqui que vem o dado que mais assusta. 71%. É um número muito alto. Uma pesquisa recente mostrou que a grande maioria dos municípios brasileiros simplesmente não consegue aplicar essa lei direito. Existe um buraco gigante entre o que a lei manda fazer e o que realmente acontece nas salas de aula. E por que será que isso acontece? A pesquisa aponta alguns motivos bem claros. Muitas vezes falta apoio institucional, como a gente vê aqui, mas também falta preparo e conhecimento dos professores sobre como abordar o assunto e, infelizmente, em alguns casos, até um baixo engajamento dos próprios profissionais. Fica bem claro que a escola precisa urgentemente assumir esse papel de agente de transformação. A pauta racial não é algo para ser lembrado só em novembro.
né? Materiais como Taió são ferramentas pedagógicas reais, concretas, para que os educadores possam trabalhar a equidade racial durante o ano inteiro. Bom, e como é que a gente amarra tudo isso? A própria Taió nos ensina um conceito filosófico que é a chave para resumir toda essa jornada. Sankofa é um conceito do povo Akan que é simbolizado por um pássaro que voa para frente, mas com a cabeça virada para trás. A ideia por trás disso é muito poderosa. Não existe futuro se a gente não olhar e aprender com o nosso passado. E essa, no fim das contas, é a grande lição. Abraçar histórias como a da Taió não é só sobre literatura para criança. É sobre valorizar as nossas raízes, fortalecer a identidade das nossas crianças e, de forma bem ativa, construir uma sociedade onde todo mundo se sinta visto, respeitado e com o sentimento de que pertence. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. De todas essas palavras que a gente herdou e que usa todo santo dia, qual delas mexe mais com você? Qual tem um significado especial? Só de pensar nisso já é um passinho para a gente reconhecer a riqueza imensa da nossa língua e da nossa história. Obrigado por acompanhar até aqui.